que você esteja, não precisa afirmar. Mas eu gostaria de orar nesse momento por pessoas que talvez estejam com a sua alma aflita. Nós vivemos cada um com uma intensidade maior ou menor, sob pressão no dia a dia. Alguns vivem sob pressão do trabalho, outros vivem sob pressão no seu lar, na sua casa, outros vivem sob pressão, às vezes até dentro da igreja, vivem sob pressão. Algumas pessoas estão vivendo sob pressão porque se encontram em determinadas situações essas que talvez eles nem queriam estar. E talvez ele está nessa situação, não porque ele fazia parte dessa situação, mas fizeram ele fazer parte dessa situação. Então eu gostaria de orar por você, para que Deus trouxesse tranquilidade à sua alma, trouxesse a paz que excede a todo entendimento, para que a sua alma possa encontrar um descanso em Deus, longe dessa situação, longe deste lugar, ou longe de pessoas que talvez te envolveram nessa situação. Gostaria que você fechasse seus olhos. Pai, Tu és o Deus que sonda os corações. Eu não posso enxergar o coração de cada um que aqui está, mas Tu podes. O Senhor consegue perceber e enxergar como a condição que cada coração se encontra. E por eu ter entendido, Senhor, no meu espírito, para que eu pudesse orar ao Senhor, interceder por aqueles que assim se encontram, então te peço, traga a calmaria, traga a tranquilidade, a paz. Aqueles que estão aflitos, preocupados, confusos, perdidos, desgovernados, desorientados, que o Teu Espírito Santo possa centralizar essa pessoa novamente, para ser ao centro, Pai, e que ela possa encontrar paz em Ti, que ela possa encontrar tranquilidade em Ti. Talvez, e muito provavelmente, as coisas não mudarão aqui fora, mas eu sei que elas podem mudar dentro de nós. E mesmo que a situação continue, não queremos viver escravos ou reféns dessa situação, mas queremos sim, Pai, colocar em ordem o nosso mundo interior, para que até talvez, se o Senhor nos chamar, possamos em paz partir para o lar eterno. Abra as mentes e os corações que estão com os seus ouvidos atentos, ouvindo esta oração. Não pela minha capacidade, nem pela minha habilidade, tampouco pelo meu conhecimento, mas somente pelo Teu Espírito, Senhor. Possa cada palavra, inspirada por Ele, chegar até cada coração e gerar a transformação que o Senhor tanto deseja gerar em cada coração, a começar do meu. Mas mais uma vez eu te peço, Senhor, que a tranquilidade, a paz, venha governar os nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Hoje pela manhã, nós tivemos um culto, mesmo abençoado pelo Senhor. Aliás, só pudemos ter um culto abençoado porque o Senhor estava, porque o Senhor se manifestou. Porque nós mesmos, eu tenho dito a algumas pessoas, eu não posso abençoar aquilo que Deus não abençoou. E também pode ficar tranquilo, que eu não posso não abençoar aquilo que Deus já está abençoando. Então a questão é onde nós estamos. Se estamos no caminho da bênção, esperemos a bênção. Mas se estamos fora do caminho da bênção, não adianta querermos invocar a bênção, se estamos fora do caminho. Agora, estando no caminho, fique tranquilo, a bênção vai te alcançar. Amém?
Quero convidar você a abrir o texto que ali está, e com certeza você já abriu. É um texto pequeno, aliás, é apenas um versículo. Eu gostaria de ler. Tem gente em casa assistindo, dá para ver? Tem gente assistindo, tem? Gostaria que você em casa também pegasse sua Bíblia, prestasse bastante atenção. Embora uma passagem muito conhecida por todos nós, se não por todos, por quase todos, mas eu tenho certeza que Deus tem algo a nos dizer. João 16:12 é uma fala de Jesus. E ele diz assim: tenho ainda muito que lhes dizer, mas vocês não podem suportar. Vou repetir. Tenho ainda muito que lhes dizer, mas vocês não podem suportar. Pai amado, Pai querido, quando o Senhor disse essas palavras, o Senhor se dirigiu a um público só, aos seus discípulos. E mesmo que nós não entendamos o motivo pelo qual o Senhor disse isso, tendo em vista que os discípulos já estavam com o Senhor já há aproximadamente 3 anos, eles já haviam escutado muitas coisas do Senhor, mas nesse momento o Senhor disse que tinha ainda muitas coisas a dizer para eles, e nós podemos dizer que aquilo que o Senhor tinha para dizer a eles se estende a nós também, que somos teus discípulos. Mas eles não podiam ainda suportar. Fala conosco, em nome de Jesus. Ontem eu fiz uma pequena entrevista na minha casa, com 3 integrantes que lá estavam, Maria Rita, Pedro Henrique e a Maressa. Eu tinha terminado de preparar a mensagem e eu queria, inspirado pelo Espírito, obviamente, ter uma introdução que pudesse cativar o pensamento das pessoas, chamar o pensamento das pessoas, de certa forma despertar as pessoas que estariam ouvindo essa mensagem. Então eu fiz a seguinte pergunta para os 3: o que você não suporta que alguém faça com você nessa vida? Então eu vou usar o exemplo dos 3, eles me deram liberdade para dar aqui a resposta deles, mas eu gostaria que você pensasse um pouco em você. O que você não suporta que alguém faça a você nessa vida? Bom, a resposta da Maressa foi a seguinte: pai, eu não gosto que ninguém me exponha. Mesmo que eu esteja errada, mesmo que eu tenha cometido um erro, mesmo que eu esteja consciente de que eu não deveria fazer o que fiz, ou deveria fazer aquilo que não fiz, eu prefiro sempre que pessoas, ao me advertir, elas possam me chamar em particular, fazer a advertência necessária, mas nunca fazer uma advertência pública. Mesmo que o público não seja tão grande, seja composto talvez de 2 ou 3 pessoas, porque eu não gosto de que ninguém exponha a vergonha. É algo que eu não consigo suportar. E nós temos que respeitar. Isso é algo que faz parte da vida da Marisa. E eu sei que talvez faz parte da vida de muitas pessoas. A mesma pergunta eu repeti para Maria Rita: o que você não suporta que alguém faça com você, Maria Rita? Ela disse assim: quando as pessoas não reconhecem o meu sofrimento. Porque às vezes nós olhamos para a vida de uma pessoa que está em sofrimento, e às vezes, com uma boa intenção, nós nos aproximamos dessa pessoa para saber o motivo pelo qual ela está sofrendo tanto. E a pessoa, talvez por um grau de confiança, de credibilidade que ela quer dar a você, então ela abre o seu coração e diz: o motivo do meu sofrimento, a causa do meu sofrimento é porque aconteceu isso. E quando você ouve o motivo pelo qual a pessoa está padecendo e sofrendo,
Talvez a pessoa diga, mas por causa disso você está sofrendo? Eu não acredito que todo esse sofrimento no seu rosto, todo esse sofrimento que você vem expressando todos esses dias, essa negatividade, aí a gente vai piorando a situação, né? Esse olhar caído seu, tudo é por causa disso. E a gente, além de se sentir, além de estar sofrendo, a gente começa a sentir isso agora envergonhado. Por quê? Porque parece que a nossa dor não é algo que nós deveríamos estar sentindo mediante a causa dessa dor. Então a Rita disse o seguinte: eu não suporto quando as pessoas não reconhecem o meu sofrimento, seja a causa que for. Porque sofrimento ninguém consegue medir. E às vezes, pessoas diferentes enfrentando uma mesma situação, elas têm graus de sofrimento, de intensidade de sofrimento diferente. Talvez porque umas são mais otimistas, outras não são. Talvez porque aquela que está sofrendo já encontra lá no fim do túnel, nem que for no fim do túnel, uma pequena centelha de esperança de que possa resolver, e o outro ainda não. Mas mesmo que isso seja verdade, isso não nos dá o direito de olharmos para alguém e dizer assim: mas você não deve sofrer por isso, levanta, dá a volta por cima, sacode a poeira, dá a volta por cima. A questão é que não é às vezes o que causou, não é o motivo, mas o que aquilo causou dentro de nós, e gerou um sofrimento muito grande. Bom, eu repeti a mesma pergunta para o Pedro Henrique, dizendo para ele assim: Pedro, o que você não suporta que alguém faça com você nessa vida? Ele disse assim: pai, eu não suporto ser humilhado. E talvez você se identifique com a resposta do Pedro. Talvez não seja algo insuportável para você, mas é claro que ninguém gosta de ser humilhado. Mas no caso do Pedro, ele disse que para ele é algo que ele não consegue suportar. Ser humilhado está além das forças do Pedro para poder sacudir a poeira e dar a volta por cima. Ser humilhado para o Pedro é, de certa forma, gerar uma dor nele, quase que incurável. Eu não vou dizer incurável, mas quase que incurável, porque o Senhor pode trazer a cura. Mas, momentaneamente, vai trazer muito sofrimento para o Pedro. Bom, tomando como exemplo as 3 respostas, eu gostaria ainda sugerir algumas. Se eu fizesse essa pergunta para você: o que você não suporta que alguém faça com você nessa vida? Você poderia ter a seguinte resposta: eu não suporto ser enganado. E talvez você se identifique com isso. Eu, por exemplo, me identifico. Quando eu sei que algumas pessoas sabem algumas coisas, e elas usam outras coisas para que a verdade não seja trazida à tona, isso é um engano. E eu não gosto disso. Eu não vou dizer que isso para mim é algo insuportável, mas eu não tenho nenhum pingo de respeito com quem faz isso. Querer dar nó, querer na cara de pau enganar, querer contar historinha para inventar outra história para se safar daquilo que é a verdade. Talvez outras pessoas diriam: pastor, eu não suporto ser tratado com indiferença. Eu fui convidado para estar em determinado lugar, a pessoa insistiu tanto, e eu me esforcei para estar naquele lugar, nem podia, mas fui. Quando cheguei lá, mal fui cumprimentado, fui tratado com uma indiferença tamanha que eu me arrependi do esforço que eu fiz para estar naquele lugar. Para algumas pessoas isso é insuportável, ou seja, algo que não dá para suportar. Outras poderiam dizer: eu não suporto ser ignorado, eu não suporto ser reconhecido. O texto que nós acabamos de ler, o pequeno texto, pequeno versículo, na fala de Jesus, ele diz o seguinte: olha, eu tenho uma coisa para dizer para vocês? Não. Eu tenho algumas coisas para dizer a vocês? Não. O texto diz que Jesus disse assim: eu tenho ainda muitas coisas para dizer a vocês, mas vocês não estão preparados para escutar.
vocês não poderão suportar aquilo que eu tenho para dizer para vocês. Eu dizia hoje pela manhã que existem alguns textos, algumas passagens na Bíblia, que elas são enigmáticas, né? Que você nunca conseguiu encontrar uma resposta. Por exemplo, o que Jesus estava escrevendo na areia quando trouxeram aquela mulher que foi pega em ato de adultério? A Bíblia só diz que ele estava escrevendo na areia com o dedo. Mas o que ele estava escrevendo na areia? O que ele estava escrevendo? E por mais que os eruditos se esforcem para buscar uma resposta, uma possível resposta, não vai passar de apenas o quê? Especulações. Porque nós não sabemos o que Jesus está escrevendo na areia. E agora nós nos deparamos com outro texto enigmático. Que, de certa forma, Jesus também não deixa claro o que são essas muitas coisas que ele até queria dizer para os discípulos, mas que se ele dissesse, eles não suportariam. E a pergunta que eu faço a mim mesmo é a seguinte: como pode um grupo de, vamos colocar de 12, andar 3 anos com Jesus, ver os milagres de Jesus, os ensinamentos de Jesus, as lições que Jesus, as respostas que eu fico imaginando, jamais eu teria capacidade de trazer respostas que Jesus trouxe. Como é que homens que andaram lado a lado com este ser perfeito, no final da sua missão, ele ainda surpreende os seus discípulos dizendo assim: eu tinha ainda tanta coisa para dizer para vocês. O problema não é o tempo. Eu poderia até arrumar um tempo para dizer todas essas coisas a vocês, mas se eu disser, vocês não aguentam. Se eu disser, vocês não suportam. O que será que Jesus quis dizer? Quais foram essas muitas coisas que ele queria dizer, mas que ao mesmo tempo ele afirmou que não podia dizer? Porque eles não tinham estrutura suficiente na sua vida espiritual para suportar a carga das palavras que Jesus tinha ainda a dizer a eles. E eu vejo que nos dias de hoje, as palavras de Jesus ainda ela ecoa. Por quê? Porque ainda hoje nós não suportamos, talvez, muitas coisas que Jesus ainda gostaria de nos dizer. E embora ele tenha o anseio, o desejo de dizer todas essas coisas que ele deseja nos dizer, ele está impedido de nos dizer, porque nós não temos alicerce, nós não temos estrutura, nós não temos respaldo, nós não temos aquilo que precisamos ter, maturidade suficiente para poder suportar aquilo que seria muito bom nós escutarmos, mas por causa da nossa estrutura fragilizada e vulnerável, nós não conseguimos. Eu estava dizendo que existem situações que nós não suportamos porque não temos estrutura. Veja como é difícil, por exemplo, você dar a notícia de que um ente muito querido próximo seu faleceu. Eu não sei se você já deve ter passado por essa experiência, certamente já passou, de estar responsabilizado de trazer a notícia de uma pessoa que faleceu para uma pessoa que era muito chegada a essa pessoa. A conversa que acaba surgindo no ambiente é a seguinte: eu estou com medo de avisar o fulano. Eu estou com medo de falar que ele morreu e essa pessoa morrer também. Quando essa pessoa tem um piripaque, não sei quantos viram, não faz algum tempo, um rapaz ele foi morto injustamente, por bandidos, obviamente. E o pai, quando chegou no velório do menino, sofreu um ataque cardíaco e quase veio a falecer. Por quê? Porque às vezes determinadas notícias nós não estamos devidamente ainda calçados para receber essas notícias. Eu diria que existem muitas coisas no mundo espiritual que nós ainda não estamos devidamente, não permitimos que fôssemos devidamente construídos em nós uma estrutura inabalável para que nós pudéssemos suportar ainda muitas coisas que precisaríamos ouvir.
Existem situações que nós suportamos, não suportamos porque não temos estrutura. Porém, existem situações que nós não suportamos porque nós resistimos em suportá-las. Ou seja, nós deveríamos até ter aprendido a suportar essas situações, mas nós resistimos em suportá-las. E por que nós resistimos em suportá-las? Para que tenhamos o direito de dizer às pessoas: não me diga isso, porque isso para mim é algo insuportável. Como no início você disse: olha, para mim é insuportável isso, para mim é insuportável aquilo, para mim é insuportável aquele outro. Mas não significa que ainda não temos estrutura. Significa que nós resistimos a suportar aquilo que nós podemos suportar. A pergunta que eu faço para você, naquilo que nós vamos meditar hoje: será que você não suporta o que você diz não suportar, porque você não tem estrutura para suportar? Ou porque você não suporta aquilo que você poderia suportar, porque você resiste em suportar? Sabe aquela história do cara que você diz assim: para você pegar esse saco de cimento e levar ali? Ele falou: rapaz, eu não consigo. Eu assim: meu, mas vai começar a chover, vou perder o cimento todo. Mas não dá, não consigo, não faz um esforço, não dá, não faz um esforço. E o cara vai lá, faz um esforço tremendo, ele consegue tirar o saco de cimento e levar para dentro. Ele fica espantado com ele mesmo. Eu falei: rapaz, você conseguiu tirar o saco de cimento? Eu tirei. Escuta, mas espera aí, você disse que não conseguia, seu dia? Pois é, até eu me estranhei, não consegui tirar o saco de cimento e botar no lugar. Então, no primeiro momento ele estava dizendo: eu não consigo fazer isso, eu não consigo realizar essa tarefa. Mas quando ele foi desafiado a realizar essa tarefa, ele conseguiu realizar. Com dificuldade, mas conseguiu. Eu queria essa noite falar com vocês um pouco mais sobre coisas que nós não suportamos. E vai ficar sob a sua responsabilidade chegar à conclusão de que você não suporta isso que você vai ouvir, porque na realidade você não está devidamente estruturado espiritualmente para isso, ou porque você não suporta porque você não quer suportar. Jesus disse: eu tenho muita coisa para dizer para vocês. E talvez nós poderíamos dizer para nós: talvez quantas coisas Jesus já quis nos falar? Quantas coisas Jesus particularmente quis compartilhar conosco? Mas quando ele olha para a nossa estrutura, ele diz a mesma coisa que ele disse aos discípulos: eu tenho muita coisa para falar para vocês, mas vocês não podem suportar. Eu dizia hoje pela manhã que às vezes a nossa fala é sempre a mesma, né? Mais de ti, mais de ti e menos de mim. Tá, mais, mas será que estamos devidamente preparados para suportar esse mais? Será que aquilo que você está pedindo para vir sobre você, você está devidamente preparado para receber aquilo que você está pedindo? Eu quero que você preste bastante atenção no que eu vou dizer hoje. Porque enquanto nós não vencermos essas coisas que nós precisamos aprender a suportar, talvez nós vamos ficar na mesma condição que os discípulos ficaram quando ouviram de Jesus o seguinte: eu tenho muita coisa para dizer para vocês, mas eu vou embora, o Consolador vai trabalhar com vocês, mas agora eu não posso dizer que vocês não vão suportar. Porque enquanto nós não entendermos que isso nós precisamos suportar, essa é a primeira fase para você poder passar para a segunda fase. Quem gosta de brincar com joguinhos sabe muito bem o que são as fases. Enquanto você não passa a primeira, você não vai para a segunda. Enquanto você não passa a segunda, você não vai para a terceira. E assim sucessivamente. E na vida espiritual, meus irmãos, também não é diferente, viu, Douglas? Enquanto você não passa de uma fase, você não avança para outra. E talvez você vai ficar numa fase durante muito tempo, até que você aprenda a passar por aquela fase, para que você, de uma forma adquirida através da experiência, você possa enfrentar uma nova fase. Então preste atenção no que eu vou dizer. Ainda nós não suportamos
sermos confrontados. Somos cristãos? Somos. Nascemos de novo? Nascemos. Temos o Espírito Santo de Deus morando em nós? Sim. O fruto do Espírito que veio para dentro de nós, junto com a presença do Espírito, está em nós? Sim. Lemos a palavra? Lemos. Conhecemos verdades profundas, talvez, da palavra de Deus? Sim, conhecemos. Mas mesmo com todas essas coisas que fazem parte da nossa vida, nós ainda não suportamos sermos confrontados. Eu quero usar um exemplo que está em Mateus capítulo 14, verso 3 e verso 4. Diz assim: pois Herodes havia prendido e amarrado João, e ele está se referindo a João Batista aqui, colocando-o na prisão por causa de Herodias, que era mulher de Filipe. E quem era Filipe? O irmão de quem? De Herodes. Porquanto João lhe dizia o seguinte, e isso incomodava Herodes grandemente: ô Herodes, não é permitido você viver com essa mulher. Herodias é a mulher do seu irmão, que você pegou para viver com ela, e ela consensualmente concordou com isso. Mas eu vou dizer para você, diante de Deus, isso não funciona. Você está fazendo algo porque talvez no trono de rei, pela força que você tem, o poder que você tem, você está de certa forma fazendo aquilo que você deseja, mas não significa que isso é legal. E nem tudo que de repente você possa ter conseguido legalmente, moralmente, é aprovado por Deus. Quando Herodes se depara com João Batista, confrontando ele, confrontando com o quê? Com a verdade. Ele estava dizendo: olha, Herodias foi casada com Filipe, seu irmão, e por alguma razão a Bíblia não conta, mas por alguma razão eles se separaram, se divorciaram, e agora ela estava casada com quem? Com Herodes. Mas João Batista, trazendo uma mensagem de Deus, falou assim: está errado. Mesmo que talvez legalmente você tenha conseguido um papel provando que você foi divorciado e agora você está casando com essa mulher, moralmente Deus não tem aprovado essa sua conduta. Quando Herodes foi confrontado com isso, meu amigo, aí o caldo entornou. Num dado momento, ele manda prender João, colocando ele numa prisão, e vocês sabem que mais tarde a filha de Herodias, se me fala a memória agora, ela perde a cabeça de João Batista num prato. Porque é o seguinte: eles calaram João publicamente, mas dentro da prisão João continuava ensinando que estava errado aquilo que Herodes estava fazendo. Ele pegou a esposa do irmão dele. Não podia. Eles queriam calar João Batista de uma vez por todas. Então, nada melhor do que tirar a vida de João Batista. E foi isso que a filha dela pediu. E ele disse: bom, já que eu disse que eu faria isso, pode trazer João Batista e trazer a cabeça de João Batista. E a Bíblia diz que João Batista foi decapitado. Sabe por quê? Porque Herodes não estava preparado para ser confrontado com a verdade. Eu vou dizer, meus irmãos, nos dias de hoje existem muitos Herodes que não estão preparados para ser confrontados com a verdade. Nós gostamos às vezes de confrontar as pessoas com verdades ou não verdades, mas nós não estamos devidamente preparados para sermos confrontados com a mesma confrontação que nós confrontamos outras pessoas. Nós não suportamos sermos confrontados, mesmo que o confronto tenha como base, alicerce, estrutura, a verdade. Olha o que diz em Jeremias 7:28. Portanto, diga a eles o seguinte: Deus dizendo para o profeta Jeremias o que ele queria que Jeremias dissesse ao povo: esta é uma nação que não obedeceu ao Senhor, ao seu Deus, nem aceitou a correção. Olha o que ele diz agora. É impressionante. A verdade foi destruída e desapareceu dos seus lábios. Olha que interessante que Deus estava dizendo que existia a verdade dentro do coração daquela nação, mas eles preferiram destruir a verdade mediante o confronto, porque o confronto exigia deles o quê?
obediência. Exigia deles que eles aceitassem a correção. E Deus diz assim: esse povo não aceita a correção. Eles preferem destruir a verdade dentro deles e não aceitar a correção, porque eles não aceitam ser confrontados. Infelizmente, muitas pessoas estão sofrendo porque estão sendo confrontadas com a verdade, mas elas preferem destruir a verdade de Deus dentro delas do que aceitar a verdade nesse confronto e acertar os ponteiros e acertar o seu vida. Mas eu gosto muito da Bíblia, porque a Bíblia deixa sempre um exemplo para tudo. Pastor, não é fácil ser confrontado com a verdade quando nós somos de repente expostos ao erro. Como a Marisa disse, não gosto de ser exposto. É verdade, por isso tome cuidado com aquilo que você faz. Porque dependendo do grau daquilo que você faz, você pode ser exposto publicamente, sim. Se você tirar a vida de alguém, dificilmente isso vai ficar no silêncio. Se você agredir alguém a ponto de deixar essa pessoa desacordada, dificilmente isso vai ficar no silêncio. Segundo Samuel 12, 7, versículo 14, deixa o exemplo de um homem que, quando foi confrontado, soube baixar a cabeça e aceitar o Senhor. Talvez por essa razão e outras mais, Davi tenha sido conhecido como um homem segundo o coração de Deus. Não pelo que praticou, mas pela capacidade que ele teve de reconhecer a gravidade do seu pecado. Diz assim: então Natã disse a Davi: você é esse homem. Então Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. E Natã respondeu: o Senhor já perdoou o seu pecado. Você não vai morrer, Davi. Entretanto, uma vez que você insultou o Senhor, o menino vai morrer sim. E nós sabemos a história que o menino de fato morreu. Davi orou, Davi jejuou, Davi se arrependeu. E talvez Davi poderia dizer: Senhor, mas eu já me arrependi do que eu fiz. Eu já confessei meu pecado ao Senhor. E o profeta disse assim: mas a gravidade do seu pecado foi grande. E você está perdoado. Você nem vai morrer, Davi, por conta daquilo que você fez que não deveria ter feito. No entanto, a criança não vai morrer. Aliás, a criança não vai morrer, ela vai morrer. Eu olho para a vida de Davi. Foi um homem que, quando foi confrontado pelo profeta Natã, vocês conhecem a história, que Natã contou uma historinha para ele, dizendo de um homem que tinha várias ovelhinhas e outro que tinha apenas uma ovelhinha. E veio um sujeito e pegou a ovelhinha daquele que só tinha uma ovelhinha. Davi ficou indignado naquela hora e falou assim: esse homem é digno de morte. Mal sabia ele que ele estava falando a respeito dele próprio. E quando ele disse que aquele homem era digno, deveria ser executado, Natã teve que encher o peito de coragem e dizer assim: meu amigo, esse homem é tu mesmo. É você mesmo. Você sabe que essa ovelhinha, sabe quem era? Betseba. Ela tinha um dono, que era Urias. E você sabe o que você fez com ela. E você sabe o que você fez com Urias. Sabe o que Davi poderia ter feito, Franco? Baixa a bola aí, meu amigo. Você é só um profeta. Isso sou eu. Baixa a bola. Vai mais devagar aí. Nessas suas palavras. Você não está falando com qualquer um, não. Embora eu possa ter errado, mas rei aqui sou eu. Você é só um profeta. Mas interessante de Davi, que ele se despojou da sua posição de rei. E ele foi capaz, diante de um confronto, reconhecer que ele errou. Sabe, meus irmãos, muitas vezes nós seremos bem-sucedidos depois do nosso erro, não só através do arrependimento, mas quando nós verdadeiramente fomos confrontados. Eu tenho visto por experiência própria que a maioria dos pecados que não são confrontados são repetidos. Porque sempre fica aquele jogo assim: eu e Deus, me arrependi, pedi perdão, está certo, outra vez. Cometi pecado, me arrependi, pedi perdão para Deus, está certo, vou outra vez. E vira um vício. Enquanto não há o confronto, eu falo assim: amigo, vem aqui, chega, agora vamos conversar. Chega, deu o seu limite. Você também, meu, cuidado. Quando o pecado ele é exposto, ele perde a força. Quando muitas vezes ele é ocultado, ele ganha espaço na nossa vida.
Se existe uma coisa que nós não suportamos, mesmo crentes nascidos de novo, nós não suportamos ser confrontados com a verdade, mesmo que seja a verdade. Segunda verdade, ainda nós não suportamos sermos afrontados. Mas também, peraí, né, pastor? Tenha dó. Ser confrontado com a verdade ainda até aguenta. É difícil. Não gosto que ninguém fique puxando minha orelha. Ninguém fica chamando a minha atenção. Agora, ser afrontado, espera um pouquinho. Daniel capítulo 3, verso 16, verso 19, diz assim: Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei: Ó Nabucodonosor, nós não precisamos defender-nos diante de ti. Verso 19: Nabucodonosor ficou tão furioso com Sadraque, Mesaque e Abednego que o seu semblante mudou. Deu ordens para que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais do que o costume. E nós sabemos o restante da história, o que aconteceu. Neste momento, o rei Nabucodonosor estava sendo afrontado por três sujeitos, 3 jovens, com nome bonito que você, se você quiser, pode colocar para o seu filho: Sadraque, Mesaque e Abednego. E eles olham para o rei, que estava exigindo deles uma postura. Qual postura? Que quando tocasse a trombeta, ele se ajoelhasse diante da estátua que ele havia mandado construir e ali prestasse reverência. E eles disseram: nós não vamos fazer isso, que nós reverenciamos somente a Deus. Estátua nenhuma representa o nosso Deus. Só que quando Nabucodonosor ouviu a fala deles, que dizia o seguinte: nós não precisamos nos defender diante de ti, Nabucodonosor sentiu-se o quê? Afrontado. Ele disse assim: para mim isso não dá, eu não suporto afronta. E talvez você seja alguém parecido, que não suporta afronta. Talvez você seja aquela pessoa que diz assim: eu não levo desaforo para casa, eu não engulo com farinha. O negócio é o seguinte: eu não tenho sangue de barata. E tem outro detalhe: eu sou crente, mas eu não sou bobo. Atos capítulo 7, versículos 54 e 58 diz assim: ouvindo isso, ficaram furiosos e rangiram os dentes contra ele. Arrastaram, ele está se referindo aqui a Estevão, arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Se existe um sermão bem elaborado, cheio de ousadia, e que demonstra uma gama de conhecimento, me desculpe, não é o de Pedro, mesmo tendo como resultado final 3.000 almas se convertendo, mas um sermão bem elaborado, que mostra conhecimento, autoridade, ousadia, é o sermão de Estevão. O sermão de Estevão ele é extenso, e à medida que o sermão ia ganhando uma proporção maior, isso ia irritando as pessoas que ouviram Estevão falar, a ponto de chegar no momento que eles ouviram. Ao ouvir o sermão de Estevão, estava no finalzinho, a Bíblia diz que eles ficaram tão furiosos que eles faziam assim: vão matar esse cara, vão matar. Eles rangiam os dentes. E de fato mataram. Sabe por quê? Eles não aceitavam ser afrontados. Talvez você diga assim: pastor, mas poxa, ser confrontado com a verdade, eu sei que é certo, embora eu não consiga aceitar o confronto. No entanto, ser afrontado, eu já acho que é algo que já passou da medida. É algo que a gente não deve ser bobo também. Mas é interessante que aquilo que Pedro, nós vamos ver daqui a pouco, fala, é justamente o contrário. Que até as afrontas, nós precisamos ter uma postura diferente, que não é aquela que comumente nós temos. Qual é? Se eu sou afrontado, é olho por olho, dente por dente. Eu não levo desaforo para casa. Olha só o conselho que Pedro dá, 1 Pedro 2,23. E ele está falando do nosso Jesus. Eu sei. Você vai dizer assim para mim: mas é Jesus. Mas veja bem, a palavra de Deus diz para nós sermos imitadores dele mesmo, para que nós tomemos a forma dele. Não é a forma de Paulo, não é a forma de Pedro, não é a forma de Jacó, não é a forma de Moisés, não é a forma de José, que eu tanto admiro, mas é a forma de Jesus.
para que, além de termos a imagem dele, mas também nós venhamos agir com a mesma semelhança que ele age quando faz o exercício da imagem. Pedro diz assim: quando insultado, a Jesus ia tirar satisfação. Interessante, né? Jesus, quando insultado, ele não revidava. Quando ele sofria por alguma coisa que estavam fazendo contra ele, ele ia com os dois pés no peito. Dava chicotada, soco, pontapé, paulada, tiro ainda não, porque não existia ainda. Já existia igual naquela época, acho que não. Mas facada, espadada, tinha. Engraçado, quando sofria, não fazia ameaça. Igualzinho a gente, né? Se alguém faz a gente sofrer, a gente usa aquele ditado: vingança é um prato que se come frio, pressa. Meu amigo, se tem uma coisa que eu não tenho é pressa. Na hora certa eu vou comer esse prato. E o nome, vingança. Mas é interessante que o nosso Salvador não disse para nós nos comportarmos dessa forma. Mas infelizmente nós não suportamos ainda afrontas como deveríamos suportar, como o nosso mestre suportou. Alguém insultava ele não revidava. Hoje eu ouvi, não sei se foi na rádio, na TV, em algum lugar, passando pelos corredores da minha casa, eu ouvi: o Evangelho não é para ser discutido, o Evangelho é para ser pregado. E hoje existe um desejo muito grande das pessoas provarem a verdade através de discussões e perdem tanto tempo querendo saber quando Jesus vem, se está mais perto, se está mais longe, se vai ser antes, durante, no meio ou depois da tribulação. E as pessoas elas se sentem vitoriosas quando elas conseguem comprovar através de argumentos que a teoria que ela defende é a verdadeira e a do outro, ela conseguiu no mínimo colocar lá na sola e humilhar aquela pessoa, e mostrei para ela que teologicamente era muito fraca. Não, Jesus, quando era insultado, ele não revidava. Quando ele sofria por alguma coisa que desejavam fazer com ele, ou até chegavam a fazer com ele, ele não ameaçava as pessoas, muito pelo contrário. E eu acho o final desse versículo esmagador, quando ele diz assim: mas entregava-se àquele que julga com justiça. Sabe qual que deve ser a nossa ação? Quando, infelizmente, nós ainda não suportamos as afrontas, mas deveria ser como Jesus sempre reagiu. Ao sermos afrontados, não vamos revidar. Se formos em algum momento passar por sofrimentos por causa de alguém, que soframos sem fazer ameaças àquele a quem estamos fazendo sofrer. Mas infelizmente nós ainda não suportamos sermos afrontados e sermos confrontados. Terceira verdade: ainda nós não suportamos sermos disciplinados. Nós sabemos que uma das tarefas dos pais é disciplinar os filhos. Cada um tem um sistema disciplinar. Alguns preferem sempre a correção verbal, nunca passando para um castigo ou para uma possível chinelada ou varal. Preferem sempre manter essa disciplina no âmbito apenas verbal. Outros avançam um pouco mais, colocam o castigo, e outros vão, com a muita insistência, pega a varinha e desce a varinha nas pernas. Nós sabemos muito bem o que queremos fazer com aqueles que estão sob a nossa, somos tutor deles. Mas nos esquecemos que nós também estamos somos tutoriados por alguém, chamado Deus. E que da mesma forma que nós entendemos que precisamos corrigir os nossos filhos, Deus também tem um entendimento de quando Ele deve corrigir os seus. Só que nós ainda não suportamos sermos disciplinados. Olha o que diz 1 Samuel, capítulo 2, verso 25. Diz assim: essa é a fala de Eli: se o homem pecar
contra outro homem, ele falando aos filhos dele: os juízes poderão até intervir em seu favor, meus filhos, mas se pecar contra o Senhor, quem intercederá por eles? Olha o que acontece agora. Seus filhos, contudo, não deram atenção à repreensão de seu pai. Os filhos de Eli eram sacerdotes incorrigíveis, impastoreáveis, se é que existe essa palavra. Embora tinha sido confiado a eles o ofício de sacerdote, sabe o que eles faziam? Recebiam a oferta daquele que trazia a oferta, para que eles pudessem fazer a expiação pelo pecado, mas aparecia uma menininha bonitinha, uma gatinha lá, ele chavecava ela, levava para a cama, transava com ela, e depois no outro dia ele pedia perdão e voltava, oferecia o sacrifício outra vez, aparecia outra bonitinha, ele chavecava ela, ia para a cama com ela, transava com ela, e a mesma coisa acontecia. E Deus chamou a atenção dele e falou assim: Eli, você vê isso que eu não estou vendo que seus filhos estão fazendo? Eu coloquei eles como sacerdote, eles estão pegando a mulherada ali na tenda, e está tendo relações com ela, eu os coloquei para ser um representante meu, estão envergonhando. E você não faz nada. E talvez ali, se ele entrou ali em discussão com Deus, falou assim: eu já falei com eles, eles não aceitam ser disciplinados. E eu vou dizer para você, meus irmãos, infelizmente, ainda existem muitos filhos de Eli no dia de hoje, que não aceitam disciplina. Aliás, se eles entendem que precisam ser disciplinados, eles mesmos querem se autodisciplinar. E a disciplina nunca é aplicada pelo aquele que transgrediu a regra. A disciplina é aplicada por aquele que tem a regra e que vai aplicar a disciplina necessária quando aquele que não obedeceu a regra violou. Nós ainda não suportamos sermos disciplinados. Mesmo que saibamos que precisamos de uma disciplina para que possamos corrigir a nossa conduta, infelizmente não aceitamos. Aliás, às vezes até trazemos uma nova interpretação para a nossa conduta, para que ela não venha a ser classificada como pecado ou erro, para que a gente possa justificar a nós mesmos que estamos sendo injustiçados quando fomos disciplinados. Hebreus 12:8 diz assim: se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas são filhos ilegítimos. O que o autor de Hebreus está dizendo aqui? Ora, que todo filho, ele precisa ser disciplinado, por conta do estado de imperfeição que ele se encontra. É impossível, mesmo que nós queremos nos tornarmos filhos de Deus, porque Ele assim o fez e porque assim Ele desejou, isso não nos coloca num estado de perfeição. Nós ainda continuamos no estado de imperfeição. E agora, com a morada do Espírito Santo dentro de nós, Deus vai trabalhar em nossas vidas de tal forma, para que através da disciplina, nós sejamos corrigidos em nossa conduta, para que nós possamos ter um bom testemunho, não só diante de Deus, mas também diante do mundo. E ele está dizendo que o filho que rejeita a disciplina não é filho legítimo, ele é ilegítimo. Agora, se você é filho, e se vocês são filhos, e os filhos são disciplinados, então vocês precisam se sujeitar à disciplina. Você pode ver que todo filho rebelde tem uma característica: ele não aceita a disciplina. Eu não conseguia assistir aquela Super Nani, porque eu tinha raiva, eu tinha vontade de entrar dentro lá e chacoalhar o pai, a mãe ou até a própria criança. Eu via crianças batendo no rosto do pai. Eu via crianças puxando a orelha da mãe assim, ó, batendo no rosto da mãe. E ela dizia para as mães: eu não consigo fazer nada. Não consigo fazer nada. Graças a Deus, nenhum dos meus filhos tiveram uma reação dessa. Graças a Deus, é isso. E para eles mesmo. Deixa eu perguntar para você: você não suporta a disciplina? Então você não é filho legítimo. Eu nunca vi um filho ser criado por um pai em que o pai chegasse no momento e dissesse o seguinte: olha, nunca precisei disciplinar meu filho.
Pode ser que nunca ele tenha disciplinado o filho dele, mas que ele nunca precisou disciplinar. Duas coisas podem ter acontecido no céu. Os valores deles eram muito baixos, então, valores baixos não precisam de disciplinar. Ou ele mereceu ser disciplinado, deveria ser disciplinado, mas o pai se acovardou e não disciplinou. Porque todo filho, e agora estou falando dos filhos naturais, precisam ser disciplinados. E todos os filhos espirituais que são legítimos do Senhor precisam ser disciplinados. E agora eu vou dizer para você qual é o meio que Deus usa para, de certa forma, exercer essa disciplina com você. Hebreus capítulo 12, verso 7 diz assim: suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Pois qual filho que não é disciplinado por seu pai? Ele faz uma pergunta aqui, uma pergunta quase que afirmativa. Qual é o filho que não é disciplinado? Ele está dizendo, será que existe algum filho que não é disciplinado pelo pai? Porque se não for, certamente não é filho. Ou certamente não tem pai. Agora o que é interessante é que ele diz assim: suportem as dificuldades que está vindo sobre a vida de vocês, porque essas dificuldades, elas estão vindo em formato de dificuldade, mas é justamente a disciplina de Deus para a sua vida. Você sabe que às vezes nós entramos em dificuldades, porque essa dificuldade é uma disciplina de Deus para a nossa vida. E às vezes nós queremos poupar as pessoas das dificuldades que elas estão passando, mas serão essas dificuldades que virão corrigir a conduta, o comportamento, para que ela possa fazer escolhas e tomar decisões mais sábias da próxima vez. Mas quando nós poupamos as pessoas do sofrimento, da dificuldade, nós estamos retirando da pessoa a disciplina que Deus mesmo está aplicando a ela. Vou ler o texto outra vez. Suportem as dificuldades, recebendo essas dificuldades como disciplina. Às vezes a dificuldade que eu e você estamos enfrentando, vivendo, tem nome de dificuldade, mas o nome original dela, sabe qual que é? Disciplina. E de Deus. Mas nós não suportamos ainda a disciplina. Quando as dificuldades surgem, sabe o que nós fazemos? Corremos para a igreja, pedimos um caderno de oração, coloca meu nome aí porque eu quero sair dessas dificuldades. Mal nós sabemos que se sairmos da dificuldade, continuaremos fazendo as mesmas escolhas, tomando as mesmas decisões. Mas se suportarmos essas dificuldades como disciplina para a nossa vida, se a enfrentarmos e nos submetermos a ela, sairemos melhores. Mas o que nós queremos é sempre sair em fuga das dificuldades. Então saiba de uma coisa, meu irmão, minha irmã: nem toda dificuldade é um obstáculo do diabo. Muitas vezes é uma disciplina de Deus para a sua vida, para que você não incorra nos mesmos erros que você tem incorrido, às vezes, há anos. E a última verdade que eu quero deixar para vocês, que nós ainda não suportamos sermos exortados. 1 Timóteo capítulo 5, verso 19, verso 20, diz assim, não aceite acusação contra um presbítero, se não for apoiada por 2 ou 3 testemunhas. Ele está dizendo aqui no primeiro momento: se alguém vier falar mal para você de um presbítero ou da liderança, não aceite ele falar mal, a não ser que ele tenha 2 ou 3 testemunhas que possa respaldá-lo naquela acusação que ele vai fazer. Caso contrário, é fofoca, não aceite. Só que ele continua dizendo o seguinte: os que pecarem, agora ele chama atenção agora para os... Primeiro ele protege o presbítero. Não aceite acusação contra esse homem de Deus, a não ser que tenha testemunhas que apoiem essa acusação. Aí tudo bem, vamos seguir em frente. Agora ele defendeu o presbítero, mas olha o que ele faz com o presbítero agora. Aos que pecarem, ou seja, aos presbíteros que pecarem, deverão ser repreendidos em público, para que os demais presbíteros também entendam. Se as pessoas se as pessoas não estão aceitando a correção nem particular, você acha que aceitaram em público? Mas
por que Paulo, quando escreve a Timóteo, diz assim: se você for corrigir um presbítero, chame toda a liderança depois, coloque ele lá e corrija ele na frente de todos. Porque ao corrigir ele na frente de todos, os outros passarão a temer. Porque quando nós fazemos o seguinte, corrigimos em particular, neste caso, outros vão entender que, por direito, eles podem fazer aquilo que eles sabem que não pode fazer, mas porque o outro fez e também foi corrigido particularmente, ele pode fazer. Eles vão repetir o erro, ou mesmo que seja um outro erro. E a Bíblia diz assim: não, quando for corrigir, traz a liderança, traz os presbíteros todo, coloca aquele que errou e fala assim: ó, esse aqui vai ficar suspenso, seja a disciplina que vai ser aplicada por causa disso, não omita nada. Corrija na frente dos outros, porque assim os outros, vendo isso, vão temer e vão ser mais cuidadosos em sua conduta. Hoje, corrigir pessoas de liderança, no meio da liderança, é esperar que essa pessoa vá embora da igreja. É isso que acontece, normalmente. Ou aquele que deve ser repreendido não aceita ser repreendido em público. Aqui eu vou usar a frase que eu usei pela manhã, que está no filme do Homem-Aranha. Quanto maior o quê? Quanto mais poderes, mais... Repete aí, Marisa. Grandes poderes, grandes responsabilidades. É o seguinte: se você é um cristão, glória a Deus. Se Deus está te chamando para ocupar posições diferentes, glória a Deus também. Mas saiba que a cada posição diferente existe uma responsabilidade maior. Com grandes poderes, também junto com elas virá grandes responsabilidades. Paulo está dizendo assim: aos presbíteros foi dado a eles grandes poderes, grandes privilégios, mas também grandes responsabilidades. E por conta disso, eles precisam ser mais cuidadosos. Por isso que toda pessoa que almeja ser um obreiro, seja na posição de presbítero, de pastor, ela precisa entender uma coisa: que algumas coisas que é permitido, é lícito, é permitido fazer, a ele não será mais permitido, mesmo que não seja pecado. E você tem que estar disposto a abrir mão de algumas coisas que não são classificadas como pecado, mas por causa da posição que você ocupa, isso não te pertence mais. Hebreus, capítulo 13, verso 22, diz assim: irmãos, peço-lhes. E eu acho interessante que o autor de Hebreus, ele faz uma súplica quando ele escreve essa carta. E ele diz assim: suportem, aliás, irmãos, peço-lhes que suportem a minha palavra de exortação. Na verdade, o que eu escrevi para vocês ainda é pouco. Eu tenho muita coisa a dizer para vocês. E eu vou dizer para você que aquilo que eu escrevi, eu peço para que vocês suportem. É uma exortação, mas suportem. Mas já quero avisar para você, eu escrevi tudo aí. Tem outras coisas que eu preciso dizer para vocês. Nós não suportamos sermos exortados ainda. Mas nós queremos mais, mais, e mais, e mais, e mais de Ti. E queremos que o Senhor fale conosco coisas grandiosas, coisas grandes e firmes que nós desconhecemos. É verdade. Mas será que estamos prontos para suportar? Eu termino essa mensagem citando 2 Coríntios capítulo 13, verso 11, que diz assim: sem mais, irmãos, despeço-me de vocês. Procurem aperfeiçoar-se, exortando-se mutuamente. Tenham um só pensamento, vivam em paz, e o Deus de amor e paz estará com vocês. O papel da igreja é esse aqui. Douglas, não é assim, filho. Não acertar isso aqui, vamos, tá bom. Douglas, pastor, o senhor fez isso, não é bom fazer isso, não é bom fazer isso ainda. Obrigado, filho. Muito obrigado, senhor, por me exortar. Nós crescemos. Mas quando eu chego para o Douglas, não, o cara fala assim: Douglas, não pode. Eu não vejo que é assim. Eu sei, filho, mas cara, falo bem. Tudo bem, mas eu não enxergo dessa forma. Ou quando o Douglas vem a mim, você sabe o que ele está falando?
Pastor, fica você quieto aí. E nós impedimos que a verdade da palavra de Deus se aplique à nossa vida. Porque a Bíblia diz, exortem-se mutuamente. Ela está dando o direito de eu chegar e falar com o Henrique não é assim. Mas também está dando o Henrique o direito de chegar em particular e falar assim, pastor, acho que não é por aí. Eu acho que o senhor excedeu aqui. Acho que não foi bom. Eu vou parar de repetir a verdade, Henrique. Me perdi. Me perdoe e eu vou corrigir isso publicamente com quem eu ofendi. Mas nós não suportamos assim. Nós não suportamos sermos exaltados. E a fala de Jesus em João 16:12, sabe qual é? Eu tenho muita coisa para dizer para vocês. Tanta coisa eu tenho para dizer para vocês. Mas vocês não vão suportar. Vocês não suportam nem o mínimo. Vocês não suportam o confronto com a verdade. Vocês não suportam as afrontas. Vocês acham que tem que revidar. Vocês não suportam ser disciplinados. Vocês nem sequer suportam ser exortados. Ah, como eu tenho tanta coisa para dizer para vocês. Mas enquanto vocês não aprenderem a suportar essas coisas, assim como eu retive dos apóstolos, ainda vou reter de vocês. A questão não é se o Senhor quer compartilhar a sua intimidade com você ou não. Ele quer. Mas a questão é se você está preparado para suportar aquilo que Ele tem a dizer para você. Sabe, meus irmãos, ouvir elogios é muito bom, é gostoso. Pode mandar. O difícil é nós ouvirmos as advertências. Eu já disse aqui publicamente e vou repetir. Eu não conheço as pessoas quando eu digo sim. Eu só começo a conhecer as pessoas quando eu digo o primeiro não. Né? Eu vou ver se o rosto dela fica que nem de Nabucodonosor, ou Donossor, como você preferir. Vou ver se o rosto dela vai ficar que nem o de Herodes, enfurecido. Ou se do bom grado ela vai entender assim: o pastor sabe que é melhor para mim. Se ele disse não, o que é melhor não? Porque quando eu digo sim para você, você sempre me terá em autoestima. O pastor é tão legal. A pessoa vez que eu peço para ele, quando ir no banheiro ele deixa, quando ir água ele deixa, eu quando sair para fora tomar ar ele deixa, quando eu quero sentar ali na frente ele deixa. Quando eu solto o meu filho para ficar correndo para lá e para cá, ele deixa, não fala nada. Mas o dia que eu falo assim, quem é o pai dessas crianças aqui? Aí o pai já fica até naquele canto, quem é o pai dessas crianças aqui? Por favor, irmão, vem pegar a sua criança. De duas uma, ou segura ela ou leva para a escolinha. Tchau, pastor. Estou procurando outro igreja. Não tem problema, é bom que você procure mesmo. Porque na casa do Senhor você não vai almoçar, pelo menos aqui não. Se você toma conta da sua casa, quanto mais das coisas do Senhor, mais ainda. Quero que você saiba que nem você e nem seus filhos merecem reverência tanto quanto aquele a quem nós prestamos culto. Então você será muito bem-vindo neste lugar, desde que você reverencie aquele que merece ser reverenciado, e não aquele que você quer que seja reverenciado. Eu quero terminar essa mensagem perguntando para você: as palavras de Jesus ainda servem para vocês? Eu tenho muita coisa para dizer para vocês, mas vocês ainda não podem suportar. Você ficaria curioso se Jesus dissesse isso para você? Eu tenho tanta coisa para te dizer, Júlio. No final do culto. Aí chega no final do culto, pastor, o que você quer dizer? Eu ia até dizer, vai ser. Você não vai fazer isso comigo. Você não fez isso. Eu fiquei aqui esperando você me dizer. Sabe aquele negócio de curiosidade? Eu estou dizendo jogar no gente ver. Mas isso não depende do Senhor. Depende de nós. Enquanto não aprendemos a suportar os confrontos com a verdade, enquanto não aprendemos a suportar as afrontas sem revidar, enquanto não aprendemos a sermos disciplinados e entendemos que a disciplina vem porque somos filhos,
Enquanto não aprendemos que precisamos suportar a exortação, nós não temos o quesito mínimo para ouvir do Senhor as muitas coisas que Ele ainda quer falar. Vamos ficar em pé? Feche seus olhos. Oh Pai, quão curiosos devem ter ficado os discípulos quando o Senhor disse que tinha tanta coisa para dizer para ele, mas ainda eles não estavam devidamente estruturados para ouvir. O Senhor disse para ele que enviaria o Espírito Santo, ele trabalharia isso dentro deles, mas isso ainda era algo oculto, era uma incógnita. Pai, eu sei que às vezes nós não permitimos que o Teu Espírito construa em nós uma estrutura que suporte aquilo que precisamos ouvir do Senhor, inclusive para continuarmos a nossa caminhada. E por conta disso, Senhor, nós estagnamos, nós paramos. E às vezes nos acostumamos. E às vezes até esquecemos daquilo que o Senhor disse, que tinha tanta coisa para nos dizer, mas infelizmente nós não suportamos. Mas acostumamos com a vida sem suportar mesmo, e vivemos uma vida sem suportar o mínimo, sem suportar os confrontos com a verdade, sem suportar as afrontas sem revidar, sem suportar a disciplina como filhos e que precisamos ser disciplinados, e não aprendemos a suportar as exortações que são necessárias, que sejam feitas mutuamente umas pelos outros. Pai, como muitas vezes nós fazemos a escolha de ser cúmplice do que sermos pessoas que exortam. Quantas vezes nós escolhemos assistir o pecado de alguém e cobrir esse pecado, esconder esse pecado, não denunciar esse pecado para ficar bem com a pessoa. Mas é isso mesmo que está levando ela para as trevas, para um caminho distante do Senhor. Ao invés de exortarmos para que o nosso irmão não continue em pecado, preferimos ajudá-lo, ser cúmplice e esconder o seu pecado diante de outras pessoas, para que ele seja bem sucedido. Mas a tua palavra diz no livro de Levíticos que quando se nós vimos alguma coisa, ou soubermos de alguma coisa e não denunciamos, seremos culpados, seremos responsabilizados do pecado que aquela pessoa cometeu e o lugar aonde a levou o pecado que ela cometeu, justamente por silenciarmos. Deus, não permita que, como filhos teus, sejamos negligentes, que aprendamos a sermos confrontados com a verdade e aceitarmos, que aprendamos a sermos afrontados sem revidar, que aprendamos, Senhor, a ser disciplinados para que a nossa vida tome um novo rumo, um rumo certo, que aprendamos a sermos exortados para que haja progresso, crescimento espiritual. Essa é a minha oração por mim e pelo seu povo, Pai. Que aprendamos a suportar aquilo que precisamos aprender, para que as muitas coisas que o Senhor ainda deseja falar a nós, possa chegar ao nosso coração. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Vá para a sua casa, meu irmão, e faça um exame de você mesmo, daquilo que você não tem suportado, mas que o Senhor plantou o Espírito dele em você, para que você aprenda a treinar a sua alma para suportar essas coisas, para que você tenha o prazer e o privilégio de desfrutar das muitas coisas que o Senhor ainda deseja falar com você. Amém? Receba a bênção. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce consolação do Espírito Santo de Deus esteja conosco e permaneça conosco desde agora e para todo sempre. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça.
Que o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Vão e vivam essa palavra em nome de Jesus. Deus os abençoe.